E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, aula de hoje, filosofia, cultura e linguagem, esse é o nosso tema. Vou explicar para vocês o que é a cultura, o que é a linguagem, os conceitos que definem esses dois termos, certo? Ou melhor dizendo, as características que definem melhor esses dois termos, esses dois conceitos, ok? E como eles, sendo utilizados pelos seres humanos, são aqueles que possibilitam a diferenciação dos seres humanos para os demais animais existentes, ok? Então vamos lá. Primeiro termo é o de cultura. Cultura nós podemos definir, designar como todo o conhecimento adquirido pelo indivíduo em seu contato com o mundo. Então tudo aquilo que nós conhecemos ao longo da vida, isso desde o nosso nascimento até o resto de nossas vidas, até o último minuto de nossas vidas, todo esse conhecimento adquirido por nós, ele se encaixa na questão cultural, ok? Se encaixa na cultura desenvolvida por nós. Tudo bem? Diferentemente dos outros animais, nós somos os únicos seres vivos que podemos adquirir cultura, certo? Por exemplo, dificilmente, isso daí é numa rara exceção, mas bem provável que não aconteça, você vai ver um animal que tem um instinto biológico para algo, fazer algo completamente diferente disso. Por exemplo, você não vai ver um peixe sair da água e ir andar, por exemplo, ok? Tudo bem? Você não vai ver um leão se portar como um gatinho, se esse leão foi instintivamente condicionado a uma situação de selva. Então, se você for viajar para a savana africana e querer abraçar um leão como você abraça seu gato, pode ter certeza que vai ser seu último abraço em vida, tá bom? Então, o animal, ele não adquire conhecimento, ele não adquire cultura ao longo de sua existência. O ser humano, diferentemente disso, ele adquire. E ele adquire através do quê? Através da assimilação de novos conhecimentos, de novos hábitos, de novas características e também através da própria transformação. Aquilo que ele faz de diferente, ok? Por exemplo, a sua família, ela tem uma cultura específica, ela tem umas características específicas familiares aí que você vive. Por exemplo, a minha família fala muito alto. Diferentemente da minha família, eu procuro falar baixo, ok? E eu percebi, por exemplo, que o meu sobrinho mais novo, ele já fala um pouquinho mais baixo. Ah, é porque eu influenciei? Sim, de certa maneira, através da minha característica, eu tentei modelar o hábito, ou transformar o hábito, não tentei, mas acabei modelando, transformando o hábito do meu sobrinho, ok? Da mesma maneira, só através do fato da minha família falar alto e eu tentar falar baixo, eu já estou transformando o ambiente em que eu vivo. Tudo bem? Então, nós, seres humanos, nós assimilamos muitas coisas. Eu assimilo muitas características familiares minhas, ok? Mas também transformo elas. Isso tudo também se enquadra dentro da questão da cultura, conhecimento, característica, hábitos, coisas que nós adquirimos ao longo de nossa vida. Dentro de todo esse cenário, podemos dizer que o ser humano ele passa por um amplo processo de desenvolvimento, desde o seu nascer até o seu morrer. Esse amplo processo de desenvolvimento se enquadra dentro do conceito de cultura. Todo esse conhecimento adquirido por ele através de sua relação com o mundo. Tudo bem? Uma característica importante da cultura, que é aquilo que mais destoa o ser humano, mas torna o ser humano distante dos demais animais, é a linguagem. Você pode perceber que os outros animais, eles não têm a linguagem tão desenvolvida como a nossa. É no máximo alguns murmúrios ou alguns gestos como danças do acasalamento, por exemplo. Mas são coisas instintivas, são coisas naturais, biológicas desses animais. Nós, seres humanos, nós não agimos somente através da nossa natureza biológica. Nós modelamos o nosso comportamento, nós modificamos os nossos atos. E uma dessas modificações se encontra na linguagem. Pode perceber, um bebê. Um bebê, ele vai, conforme ele vai crescendo, ele vai saindo do choro
para poucas palavrinhas ou poucas entonações verbais, dá, alguma coisa assim, passa para a formulação de palavras erradas, mamá, e depois posteriormente vai para o falar correto, mãe, e disso daí vai para a formação de frases, formação de textos, isso daí ao longo da vida vai se adquirindo esse conhecimento, ok? Enquanto o animal ele só vai agindo biologicamente por aquele instinto, certo? Essa linguagem por si só é o meio pelo qual nós nos comunicamos. Ela pode ser oral, ok? Ela pode ser escrita, ela pode ser gestual e ela pode ser também simbólica ou por símbolos, como é a matemática. Tudo bem? Vamos lá. Essa linguagem, ela permite a interação do indivíduo com o outro, do indivíduo com a sociedade, do indivíduo com o mundo como um todo e também possibilita o nosso desenvolvimento cognitivo. Imagine um mundo em que você não tivesse comunicação. Imagina como seria o seu mundo se você não tivesse a comunicação em si. Tudo bem? Vamos lá. Desde o princípio, como eu havia dito, os bebês eles já se comunicam, eles já têm a linguagem própria. Por exemplo, um bebê quando nasce, ele chora. Ele chora por quê? Porque é uma reação natural do seu corpo de sair do ambiente em que ele estava para ir para um novo ambiente. Mas ele percebe, com meses de vida, que ao chorar, ele ganha aquilo que ele quer. No caso, ele quer mamar, por exemplo. O bebê ele quer leite, então ele chora para ganhar aquilo. Tudo bem? Quando ele está com dor e instinto também, ele chora. Ao longo do tempo, ele vai modelando essas reações e vai adquirindo com isso linguagem. Tá bom? Então, essas são as explicações para os dois conceitos vistos aqui. Espero que tenham gostado. Sobretudo que tenham entendido. Assistam a próxima aula também. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.